O ar da noite de dezembro tinha um peso que Lucas não se lembrava de sentir. Era um frio úmido, que se agarrava aos ossos e parecia sussurrar segredos tristes. O caminho de pedras que levava à porta da casa dos seus avós estava escorregadio, coberto por uma fina camada de folhas molhadas que se desfaziam sob seus sapatos. Cada passo era um som abafado, uma pequena morte no silêncio da noite. Ele podia sentir o cheiro de terra molhada e de pinho, um cheiro que em outros anos seria o perfume da antecipação, do Natal chegando. Este ano, cheirava a saudade. Ele parou diante da porta de madeira maciça, a mão pairando a centímetros da campainha. As luzes de Natal, os pisca-piscas coloridos que seu avô insistira em pendurar, piscavam em um ritmo frenético e quase desesperado, refletindo em poças d'água no jardim mal cuidado. Elas não pareciam alegres. Pareciam estar tentando com muita força, e falhando. Através do vidro fosco da janela da sala, ele via sombras se movendo lentamente, silhuetas familiares que pareciam desconhecidas. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, e finalmente tocou a campainha. O som ecoou lá dentro, não com o tilintar festivo de sempre, mas com um zumbido grave e longo. Passos se arrastaram pelo corredor, o ranger familiar de uma tábua solta perto da entrada, um som que era a trilha sonora de sua infância. A porta se abriu com um gemido, e o calor da casa o envolveu como um abraço relutante. Era um calor denso, pesado com o cheiro de peru assando, de cravo e canela, mas por baixo de tudo, havia um outro cheiro, um cheiro de poeira e de cômodos fechados, o cheiro de ausência. Sua mãe, Clara, estava parada na porta. O rosto dela estava cansado, as linhas de preocupação mais profundas do que ele se lembrava. Ela forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Oi, filho. Você veio. A voz dela era um sussurro. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele deu um passo para dentro, o chão de madeira rangendo sob seu peso, e a abraçou. O corpo dela estava tenso, os ombros rígidos. Ele podia sentir o tecido de lã do seu suéter arranhando levemente seu rosto, e o perfume dela, o mesmo de sempre, mas que parecia mais fraco, como uma memória se apagando. Oi, mãe. Claro que eu vim. Ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. A casa estava estranhamente silenciosa. Geralmente, na véspera de Natal, a essa hora, o lugar estaria vibrando. A música natalina estaria tocando no rádio antigo da cozinha, as vozes de sua tia Sônia e de sua mãe se sobrepondo em uma cacofonia de instruções e fofocas, o riso de seu avô Arthur ecoando da sala. Hoje, o único som era o zumbido da geladeira e o tic-tac lento e deliberado do grande relógio de pêndulo no canto da sala, cada segundo caindo como uma gota d'água em um balde vazio. Seu pai, Ricardo, apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ele deu um aceno de cabeça. E aí, campeão? A viagem foi tranquila. A tentativa de normalidade em sua voz era quase dolorosa. Foi sim, pai. Sem trânsito. Lucas respondeu, tirando o casaco úmido e pendurando-o no cabideiro de sempre, ao lado do casaco de sua avó Helena, que ainda estava ali, intocado, como uma relíquia sagrada. Ele passou os dedos pelo tecido gasto e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Na sala, sua tia Sônia estava sentada em uma poltrona, os braços cruzados, olhando para a árvore de Natal. A árvore, que sempre fora uma explosão de cores e luzes caóticas, montada com a ajuda de todos, agora parecia arrumada demais. Simétrica. Os enfeites perfeitamente espaçados, as luzes piscando em um padrão monótono. Parecia uma árvore de vitrine de loja, sem alma. Seu primo Mateus, filho de Sônia, estava esparramado no sofá, o rosto iluminado pela luz azulada do celular, completamente alheio ao ambiente pesado ao seu redor. E no canto mais escuro da sala, na poltrona de veludo gasto que por décadas fora o trono de sua avó, seu avô Arthur estava sentado. Ele estava encolhido, quase afundado no estofado, as mãos grandes e nodosas, que antes pareciam capazes de consertar qualquer coisa no mundo, agora repousavam frouxas sobre os joelhos. Ele olhava para a lareira, onde o fogo crepitava baixo, mas seus olhos não pareciam ver as chamas. Pareciam ver fantasmas dançando na luz bruxuleante. Lucas caminhou até ele, o tapete persa abafando seus passos. Vô, o senhor está bem? Arthur piscou lentamente, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Ele virou a cabeça, e por um instante, Lucas viu uma faísca de reconhecimento em seus olhos azuis desbotados. Ah, Lucas! É você, meu neto. Chegou.
A voz dele era um murmúrio, frágil como vidro fino. Cheguei, vô. Feliz Natal. A frase saiu de sua boca por puro hábito, e imediatamente pareceu errada, vazia. Arthur não respondeu. Apenas deu um pequeno aceno e voltou a encarar o fogo. O silêncio voltou a se instalar, espesso e desconfortável. Lucas ficou ali parado por um momento, sem saber o que fazer ou dizer, sentindo-se um estranho na casa que um dia fora o lugar mais familiar do mundo. Ele podia ouvir sua mãe na cozinha, o som de panelas sendo arrastadas, um barulho metálico e solitário. Não havia a cantoria desafinada de sempre, nem as risadas quando algo dava errado. Apenas o som do trabalho, metódico e sem alegria. Ele foi até a cozinha. O cheiro de alho e cebola refogando o atingiu, mas não despertou sua fome. Sua mãe estava de costas para ele, mexendo em uma panela com uma colher de pau. Seus ombros estavam curvados. Precisa de ajuda com alguma coisa, mãe? Clara se virou. O vapor da panela embaçou seus óculos por um instante. Não, meu filho, obrigada. Estou quase terminando. Ela apontou com a colher para uma travessa na bancada. Só não consigo acertar o ponto do molho. O da sua avó sempre ficava mais, não sei. Mais encorpado. Ela suspirou, um som pequeno e cansado. Não tem o mesmo gosto. Nada tem o mesmo gosto. Lucas olhou para a travessa. O peru parecia pálido. As farofas, as rabanadas arrumadas em uma pilha melancólica, tudo parecia uma imitação barata de natais passados. Era como se estivessem seguindo uma receita, mas o ingrediente principal, a alegria de sua avó Helena, estivesse faltando. E sem ele, nada funcionava. O jantar foi uma provação silenciosa. Sentaram-se à grande mesa de mogno, a mesma que Helena sempre cobria com sua melhor toalha de linho bordado. Clara havia tentado, a toalha estava lá, engomada e branca, mas uma pequena mancha de vinho de um Natal passado, que sua avó nunca conseguirá tirar e que se tornará uma piada recorrente, parecia gritar no silêncio. Havia um lugar vazio. Ninguém ousou colocar um prato ali, mas o espaço era um buraco negro que sugava toda a conversa e toda a luz. Ricardo, seu pai, tentou iniciar uma conversa sobre futebol. Falou sobre a final do campeonato, sobre uma contratação polêmica, mas as respostas eram monossilábicas. Sônia, sua tia, comentou sobre o trânsito na cidade, sobre como as compras de última hora eram um inferno, mas sua voz se perdeu no som dos talheres batendo nos pratos. Mateus comia com a cabeça baixa, provavelmente ainda respondendo mensagens por debaixo da mesa. E seu avô Arthur mal tocou na comida. Ele apenas empurrava um grão de arroz de um lado para o outro do prato com o garfo, o pequeno ruído de atrito soando absurdamente alto. Lucas tentou comer. O peru estava seco, a farofa sem sal. Ele sentia o gosto de obrigação em cada garfada. Ele olhava ao redor da mesa, para os rostos de sua família. Via a dor no olhar de sua mãe, a frustração impotente em seu pai, a amargura resignada de sua tia e o vazio profundo em seu avô. Eram como estranhos compartilhando uma refeição em um restaurante de beira de estrada, unidos apenas pela circunstância, não pelo afeto. A memória de outros natais o assaltava em ondas. Ele conseguia quase ouvir a risada contagiante de sua avó quando seu avô contava a mesma piada pela 10ª vez. Podia sentir o cheiro do bolo de nozes que ela sempre deixava para depois da meia-noite, um perfume doce e amanteigado que preenchia a casa inteira. Podia sentir o calor de seu abraço, um porto seguro que fazia qualquer problema parecer pequeno. Agora, a casa estava fria, apesar do fogo na lareira e do aquecedor ligado. O frio vinha de dentro. Depois do jantar, a tortura continuou na sala. Clara ligou a televisão em um especial de Natal, com músicas alegres e mensagens de esperança que soavam como uma zombaria. Ninguém assistia de verdade. Os olhos de todos estavam vidrados, perdidos em seus próprios pensamentos. O relógio de pêndulo continuava sua marcha implacável em direção à meia-noite. Tic, tac. Cada segundo um martelo batendo em uma bigorna. Lucas se levantou e foi até a janela. Lá fora, uma garoa fina começara a cair, borrando as luzes coloridas da rua. Ele encostou a testa no vidro frio e sentiu a umidade condensar em sua pele. Ele se perguntou se o Natal seria sempre assim a partir de agora. Uma data para lembrar o que foi perdido, em vez de celebrar o que ainda restava. Uma obrigação melancólica. Ele se lembrou de uma conversa com Helena, alguns anos antes. Ele estava reclamando sobre como o Natal estava perdendo a magia, como tudo parecia comercial e forçado. Ela tinha sorrido, aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor,
e segurado sua mão. A mão dela era quente e a pele, macia como papel de seda. Ela disse, com a voz suave e cheia de sabedoria: meu querido, a magia não está na data. A magia somos nós que fazemos. Com as histórias que contamos, com a comida que dividimos, com o tempo que damos uns aos outros. Enquanto a gente se lembrar disso, a magia nunca morre. Naquele momento, olhando para sua família despedaçada e silenciosa, parecia que a magia estava morta e enterrada. O relógio na parede começou a dar as badaladas. Um som profundo e ressonante que encheu a sala. 1, 2, 3. Todos os olhares, quase que por instinto, se voltaram para o relógio. O programa na televisão foi para o intervalo, e um silêncio ainda mais profundo caiu sobre eles. 4, 5, 6. Lucas sentiu seu coração bater no ritmo das badaladas. Ele viu sua mãe torcer as mãos no colo. Viu seu pai engolir em seco. 7, 8, 9. A antecipação era quase física, uma pressão no ar. 10, 11, 12. A última badalada vibrou e depois se dissolveu no silêncio. Meia-noite. O momento exato. O momento dos abraços, dos votos de felicidade, do Feliz Natal. Mas ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que Lucas já tinha ouvido em sua vida. Era um silêncio cheio de palavras não ditas, de lágrimas não choradas, de uma dor tão imensa que paralisava a todos. Eles se olharam, de um para o outro, os olhos cheios de uma tristeza compartilhada e solitária. O relógio marcou meia-noite, e ninguém tinha o que dizer. O peso da ausência de Helena era tão esmagador que sufocava qualquer tentativa de alegria. O ritual estava quebrado. A tradição, morta. Naquele momento, eles não eram uma família celebrando o Natal. Eram apenas um grupo de pessoas de luto, presas na mesma sala. O silêncio se esticou, tornando-se algo tangível, frágil e prestes a quebrar. Foi o som de um soluço contido que finalmente o rasgou. Veio de sua mãe. Clara cobriu o rosto com as mãos, e seus ombros começaram a tremer. Ricardo, seu pai, levantou-se rigidamente, como se seus membros estivessem enferrujados, e foi até ela, colocando a mão em seu ombro de uma forma desajeitada, sem saber como oferecer conforto. Sônia desviou o olhar, mordendo o lábio inferior, seus olhos brilhando com lágrimas teimosas que se recusavam a cair. Até Mateus tinha finalmente largado o celular, olhando para a cena com uma expressão de desconforto e confusão. O coração de Lucas doeu. Ele não suportava mais aquilo. A frase de sua avó ecoou em sua mente. A magia somos nós que fazemos. Eles não estavam fazendo nada. Estavam apenas se afogando. Ele precisava de ar. Precisava de algo, qualquer coisa, que não fosse aquela dor paralisante. Sem pensar muito, ele se levantou e caminhou em direção ao corredor que levava aos quartos. Ele passou pela porta do antigo escritório de seu avô, que agora era mais um depósito de coisas velhas. A porta estava entreaberta. Impulsionado por um instinto que não compreendia, ele entrou. O cheiro de papel velho e naftalina o atingiu. Caixas de papelão estavam empilhadas nos cantos, cheias de documentos, fotografias e tralhas acumuladas ao longo de uma vida inteira. Ele começou a mexer em uma das caixas mais próximas, sem saber o que procurava. Suas mãos esbarraram em algo duro e frio. Era uma velha caixa de lata, decorada com anjos e flocos de neve, a tinta já descascada em alguns pontos. Ele a reconheceu imediatamente. Era a caixa de tesouros de Natal de sua avó. Todo ano, depois de desmontar a árvore, ela guardava ali os enfeites mais especiais, os mais frágeis, os que tinham uma história. Com o coração batendo mais forte, ele levou a caixa para a sala. O barulho de seu retorno fez todos olharem para ele. Ele se ajoelhou no tapete em frente à lareira, a luz do fogo dançando em seu rosto, e colocou a caixa no chão. O fecho de metal rangeu quando ele o abriu. O cheiro que saiu da caixa era o cheiro do verdadeiro Natal. Uma mistura de pinho seco, canela, papel antigo e algo que era unicamente o cheiro de sua avó. Ele tirou o primeiro enfeite, embrulhado em um pedaço de papel de seda amarelado. Era um anjinho de porcelana, com uma das asas colada de forma um tanto torta. Ele segurou o anjo na palma da mão e olhou para sua família. Sua voz saiu baixa, mas clara no silêncio da sala. Eu me lembro deste. Eu tinha uns 6, talvez 7 anos. Tentei ajudar a avó a colocar na ponta da árvore, subi numa cadeira, me desequilibrei e o deixei cair. A asa coegrou. Eu chorei por uma hora, achando que tinha estragado o Natal para sempre.
Ele fez uma pausa, um pequeno sorriso triste tocando seus lábios. A boa Helena me pegou no colo. Ela não brigou. Ela me deu um copo de leite quente com mel e disse que coisas quebradas podem ser consertadas. E que às vezes, elas ficam ainda mais bonitas, porque agora tem uma história para contar. Nós passamos a tarde inteira consertando a asa do anjo com supercola. Ela deixou que eu passasse a cola, e meus dedos ficaram todos grudados. Ela riu tanto. No final, ela disse que aquele era o anjo mais especial da árvore, o nosso anjo remendado. Quando Lucas terminou de falar, um som suave preencheu a sala. Era seu avô. Arthur estava chorando. Não era um choro desesperado, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enrugado e caíam em seu colo. Ele olhava para o anjo na mão de Lucas com uma ternura dolorosa. Sua tia Sônia se levantou e se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Lucas. Ela mergulhou a mão na caixa e tirou um pequeno cavalo de balanço de madeira, com a pintura gasta. Este aqui foi o meu. A voz dela estava embargada. O pai fez para mim no meu primeiro Natal. A mãe pintou os detalhes. Lembro de passar horas olhando para ele na árvore, imaginando que ele galopava pelas nuvens de algodão que a gente colocava nos galhos. Ela passou o enfeite para Clara, que o segurou com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E por sua vez, sua mãe tirou da caixa uma pequena bola de vidro, pintada à mão com uma cena de inverno. Eu e sua avó pintamos esta, numa tarde chuvosa, um pouco antes do Natal. Eu era adolescente, achava tudo uma chatice. Mas ela insistiu. Colocou música, fez chocolate quente. E por algumas horas, eu esqueci dos meus dramas de adolescente e apenas pintei com a minha mãe. Foi uma das melhores tardes da minha vida. Um por um, eles começaram a tirar os enfeites da caixa. Cada um era uma chave que abria uma porta para uma memória diferente. O pequeno Papai Noel de feltro que Mateus tinha feito na pré-escola. A estrela de papel laminado que Ricardo fizera para impressionar Helena em seu primeiro Natal juntos. O sino de prata que tocava com um som delicado e que Helena sempre dizia que era o som de um anjo recebendo suas asas. As histórias começaram a fluir. Histórias engraçadas, sobre perus queimados e pisca-piscas que nunca acendiam. Histórias comoventes, sobre presentes inesperados e gestos de amor. As lágrimas ainda estavam lá, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de saudade, sim, mas também de gratidão. De amor. O silêncio pesado tinha sido substituído por um murmúrio suave de vozes, risos ocasionais e o som terno da recordação. Finalmente, a caixa estava quase vazia. No fundo, havia apenas um envelope amarelado. Lucas o pegou. Estava endereçado à minha família querida, com a caligrafia elegante e um pouco trêmula de sua avó. Com as mãos tremendo, ele abriu o envelope e tirou uma folha de papel dobrada. Ele olhou para sua família, que agora estava reunida ao redor dele no chão, perto do calor do fogo, e começou a ler. Meus amores, a voz de Lucas falhou por um momento, mas ele continuou. Se vocês estão lendo isso, significa que eu já não estou aí para encher a casa de cheiro de rabanada e para mandar todo mundo arrumar a bagunça. Eu sei que deve estar difícil. Sei que o silêncio deve ser grande. Mas eu peço uma coisa a vocês. Não deixem a tristeza roubar a magia. A magia do Natal não sou eu. Nunca foi. A magia é o amor que nos une. É essa bagunça maravilhosa que chamamos de família. Por favor, contém as velhas histórias. Riam das minhas piadas ruins. Briguem para ver quem come o último pedaço de pavê. E o mais importante de tudo, cuidem uns dos outros. O meu amor por vocês não acaba. Ele apenas mudou de endereço. Ele está aí, em cada enfeite dessa caixa, em cada canto dessa casa, e principalmente, dentro do coração de cada um de vocês. Façam um Natal lindo. Por vocês. E por mim. Com amor infinito, da sua Helena. Vó. Mãe. Esposa. Quando ele terminou de ler, não havia mais soluços. Apenas um silêncio reverente. O ar na sala tinha mudado. O peso tinha se dissipado, substituído por uma sensação de calor e paz. Seu avô, Arthur, levantou-se lentamente. Caminhou até a árvore de Natal sem alma e pegou o anjo remendado da mão de Lucas. Com um cuidado infinito, ele o pendurou no galho mais alto que conseguiu alcançar. Depois, ele se virou para a família, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno, ainda que triste, iluminou seu rosto. Feliz Natal, minha família. Ele disse, a voz firme, cheia de um amor que a dor não conseguiu apagar. E desta vez, quando as palavras Feliz Natal ecoaram pela sala,
vindas de cada um deles em um sussurro, elas não soaram vazias. Elas soaram como uma promessa. A promessa de que, mesmo com o coração quebrado, eles poderiam encontrar uma nova maneira de fazer a magia acontecer. Não era o mesmo Natal. Nunca mais seria. Mas ainda era Natal. E eles ainda eram uma família. E isso, eles perceberam, era o suficiente.